Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João 8:32. São João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Grande Pai, estamos agradecidos ao Senhor, porque Tu sempre está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos ajudando, dando-nos cada dia mais Sua palavra, Seu alimento, a verdade. Manifesta mais uma vez nesta reunião a porção da Sua palavra que cabe para hoje, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Fique com a verdade. Bem, tudo isso é de fácil interpretação quando você conhece a verdade. A maioria das pessoas estão como nos dias de Cristo. O que é a verdade? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente não pode viver em mentiras. A gente não pode viver em falsidade. A gente não pode viver em hipocrisias. A gente tem que viver na verdade. Agora, temos que saber o que é verdade. Mas a verdade é Jesus. Mas as pessoas nunca conheceram Jesus, porque Jesus, Ele manifesta em todas as vezes que uma escritura cumpre. O irmão Brana disse: se você lê esta Bíblia e não vê Cristo em cada palavra, torne a ler de novo. Porque Cristo
é cada palavra desta Bíblia. Então, Ele é a verdade, é cada palavra. Ele é a palavra que já cumpriu, Ele é a palavra que está cumprindo, Ele é a palavra que vai cumprir. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Então eu tenho que descobrir sempre a verdade no dia que eu vivo. Você descobre no dia que você vive. Os pentecostais descobriram no dia deles. Foram abençoados. No início de 1900, eles foram abençoados. Até 1950 tiveram uma grande oportunidade e é praticamente uma geração que eles tiveram naquele meio do nascimento do irmão Brana até 1950, o jubileu pentecostal. E ali estava a verdade. Eles tinham a verdade, mas eles nunca puderam prosseguir com aquela verdade. Jesus é uma Bíblia, Jesus é um versículo, Jesus é um capítulo, Jesus é uma palavra. Então, quando aquele versículo está cumprindo, aquilo é Jesus, Jesus Cristo, o ungido. Então, a palavra, ela é ungida em cada época, mas o que toca no coração do povo é falar da unção anterior. Se você encontra um luterano, ele vai falar daquela valentia de Lutero. Se você encontra um metodista wesleyano, ele vai te falar da santificação que caminhou Wesley. Então, quando você fala em pentecostal, aí eles começam a mostrar grandes homens lá atrás, homens da Assembleia de Deus, que abriram a Assembleia de Deus em Belém do Pará e fizeram um grande ministério, mas tudo isso é ontem no Brasil. É o que foi feito, aquilo já passou. Aqueles 40 anos, aquela geração já expirou. Mas as pessoas gostam de viver de história. É contando história para a criança, aí o pastor tem que contar história para a igreja. E os membros de São Paulo que não sofrerão a sã doutrina. Você tem que contar história para ele, porque os membros gostam de historinhas. Então você contou a história de Noé, a história de Abraão, a história de José, a história de Elias, a história de Eliseu, e assim a história de Jesus. Eles ficam alegres, mas eles deveriam viver pela verdade e ficar com a verdade. E a verdade ela manifesta depois dela cumprida naquele período, ela é verdade no próximo período. Se não fosse assim, irmãos, não teria verdade no tempo de Lutero. Mas se houve verdade no tempo de Lutero, a próxima verdade foi no tempo de Wesley. E a mensagem era diferente. O Lutero ainda não lutava contra o cachimbo, porque a mensagem dele era: o justo viverá pela fé. Não tinha que se resguardar de nada. Mas quando chegou Wesley, já mandou jogar o cachimbo fora. É o mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma mensagem, só que ela vai progredindo. A gente quer uma palavra anêmica, minguada. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus progride, ela prospera. Isaías diz, o Senhor falando, que Ele envia a sua palavra e ela não volta para Ele vazia, sem que primeiro cumpra o seu propósito. Então, cada vez que Deus operou algo, manifestou algo na vida do povo, sempre Ele fez algo a mais na mensagem da frente. Por isso você tem Lutero, tem Wesley,
e depois nós temos os pentecostais. Os pentecostais pensam que com eles Deus terminou, pensam que com eles Deus parou. Mas, irmãos, vocês têm que entender que a mensagem prosseguiu, e até os pentecostais, cura divina, expulsão de demônios, fazendo um grande trabalho. Era maravilhoso, era Deus, não é Satanás, era Deus. Mas Deus prosseguiu, e aí veio com a mensagem do profeta. Eles não quiseram esta mensagem. Então nós estamos falando mais dentro do povo da mensagem, porque o que é verdade? É a palavra. Qual palavra? Toda a palavra. Mas qual palavra é verdade no seu dia? Você vê a palavra de Moisés, foi verdade no seu dia. Não adianta você querer hoje andar na lei de Moisés. Você tem que saber que Cristo mostrou algo superior. E a Bíblia mostra que a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Bom, para um pouquinho. Se a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade por Jesus Cristo, porventura Moisés não tinha verdade? Ele tinha a verdade do dia. A lei era a verdade do dia. Quando veio a graça era a verdade do dia. E eles se agarraram naquela verdade anterior. Até hoje o povo está assim. E você vem na igreja, você está pensando no tempo do irmão Brana. A gente pensa naquele tempo, momento maravilhoso do irmão Brana, até o momento de pesca, de caça do irmão Brana, era um momento bom. Mas Deus superou tudo isso. Você já pensou se Deus ficasse trabalhando com o irmão Brana, só curando enfermos, expulsando demônios, lendo os corações das pessoas? Ele faria uma igreja minguada, uma igreja sem poder, uma igreja materialista, uma igreja carnal, que só fica em torno de coisas naturais. Aí Deus veio e deu para irmão Brana a revelação da palavra. Mas ninguém toma isso como verdade. Você já pensou se o povo da mensagem tomasse a revelação dos selos como verdade? Eles creriam. Se eles tomassem a revelação dos selos como uma mensagem superior à primeira e segunda etapa, e eles são mais inteligentes que nós, por que será que não vê isso? Eles têm olhos para ver, mas não veem. Jesus falou deles, têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. A gente quer que eles ouçam isto e creia nesta verdade e saiba que tem algo maior, verdade do dia. Se eu falar para vocês, o selo é a verdade que Deus deu nos dias do irmão Brana. E se Deus deu a verdade, fique com aquela verdade dos dias do irmão Brana. Porque se tem um tempo que a gente tem que ficar com aquela verdade e anunciá-la outra vez, é o nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de profetizar outra vez. Então, se você vai profetizar outra vez, você tem que conhecer primeiro a profecia. Como profetizar outra vez se não sabe qual é a profecia? E como saber a profecia se não sabe que Deus deu ao irmão Brana, em 1963, a revelação dos selos, que é maior? Irmão Brana mostra isso quando Deus abriu esta Bíblia para ele naqueles dias, quando ele mostrou esta verdade para a igreja, revelou esta verdade para a igreja, ele diz: quando estes selos foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. Aqui está, almas encarceradas hoje, 85. Então, quando os selos foram abertos, abriu a Bíblia completa. Quando você prega outras mensagens
antes dos selos, a Bíblia não está aberta completamente. Você toma a Bíblia como os demais tomam a Bíblia, como os luteranos pregam sobre Lutero, sobre Wesley, sobre Pentecostes, sobre Branham. Você diz, é verdade, sim, mas é a verdade ontem. Por isso Jesus é hoje também. E se Jesus é hoje, essa é a verdade que nós devemos permanecer com ela. Fique com a verdade. Alguém diz, mas eu estou em Jesus e eu estou na verdade. Eu estou te despertando para isso, que Jesus foi Lutero, era verdade. Jesus foi a mensagem de Wesley, era verdade. Jesus foi a mensagem pentecostal, era verdade. Hoje não. Você tem que ver o que Jesus é hoje. Jesus é uma Bíblia que está cumprindo a cada tempo. Como nós aprendemos com o irmão Branham, a cada geração Deus está fazendo algo. Cada geração. E nós estamos numa geração após o irmão Branham. Nós não estamos vivendo na geração do irmão Branham. A geração do irmão Branham terminou em 65. Então, como ele mesmo diz, ele vai julgar o povo daquela geração. Você vai mentir para o povo, dizer que o que você prega hoje, então Jesus vai julgar Branham. Não, ele vai julgar você. Ele não vai julgar Branham. Irmão Branham já é julgado no seu dia. O dia que ele pregou, na geração dele. A geração dele terminou. A geração dele passou. Irmão Branham partiu. Fez o que tinha que fazer. Terminou o trabalho de Deus. Você não pode crer que Deus leva um profeta sem que ele termine o trabalho. Ele levou o profeta porque terminou o trabalho dele. Aí vem mais uma mensagem. Não dá para as pessoas admitir verdade, porque elas estão paradas na verdade lá atrás. E Deus é a verdade hoje, a verdade presente. Você não pode falar de uma verdade ontem, porque Jesus foi um Jesus histórico por 2 milênios. Quem tirou Jesus da história foi William Branham. Ele veio e pregou ainda a mensagem, tirando Jesus da história, levantando e tirando da história. William Branham tirou Jesus da história porque todo mundo pregava o Jesus curador, abençoador, salvador, iluminador, o Jesus que batiza com o Espírito Santo, o Jesus que virá. Todo mundo estava pregando isso. Veio Branham e tirou Jesus da história para mostrar, ele veio. Ele está aqui. Quando você lê as mensagens do profeta, está mostrando, ele, Deus, Jesus, está aqui. Está aqui como? Na palavra do dia que William Branham estava pregando. Acima do despertamento pentecostal. Olha como está vivendo o povo pentecostal. Meus irmãos, se a nossa mensagem durar 40 anos, muitos de nós vamos estar pior do que estamos hoje. Se dura 40 anos esta mensagem, esta geração, olha para você ver como vai decaindo, cada dia vai decaindo, a moral vai decaindo, as pessoas já não vão sentindo a responsabilidade do cuidado da palavra no seu dia. Ela vai perdendo a eficácia, a palavra vai perdendo. A Bíblia não perde o poder, mas ela perde o poder quando você perde o poder. A Bíblia tem poder quando você recebe a Bíblia com poder. E você não pode receber a Bíblia com poder com o maná de ontem. O maná de ontem serviu, mas passou. Deus tem um novo maná. Eu sei que é difícil as pessoas crerem quando a gente fala, o maná de ontem, do tempo do irmão Branham, passou. Diz, como pode ter passado? Porque agora você tem que ouvir uma profecia outra vez. Você, não, mas eu leio a profecia. Não é a profecia agora.
Agora não é tempo da profecia que já foi profetizada e já foi cumprido aquela profecia. Agora é tempo de você ficar com a verdade, que a profecia está sendo profetizada outra vez. Quando a profecia foi dada, eles não creram que Brana tinha verdade, que Brana estava com a palavra, que ali estava a verdade. Eles não creram naqueles dias. E você acha que eles vão crer hoje? Com todos os sinais que o irmão Brana tinha e fazia, eles não creram nele? Creriam eles hoje em nós? Que a mensagem que nós pregamos é repetir, profetizar outra vez o que William Brana profetizou. O que o Cordeiro abriu o livro e deu para William Brana, e nós tomamos agora esta mensagem e profetizamos outra vez. Quando você profetiza outra vez, vamos aprender duas coisas. Você escuta das pessoas uma vez. Você escutou uma vez, você vai e fala para outra pessoa. Já é perigoso você falar diferente. Está perigoso você falar diferente porque você ouviu uma vez. Se você ouvir duas vezes, aquilo fundamenta mais o que você vai passar para outras pessoas. O que Deus quis fazer para nós é mostrar para nós que nesse tempo no qual vivemos, nós vamos ouvir uma palavra que já foi pregada, e ela é pregada outra vez, mas não é por um grupo de ministros. Se a palavra foi profetizada uma vez pelo sétimo anjo, ela tem que ser profetizada outra vez, e não pode ser pelo sétimo anjo. Eles estão esperando que a palavra seja profetizada outra vez pelo sétimo anjo. A Bíblia diz que não é o sétimo anjo. A Bíblia está revelando que depois que o sétimo anjo profetizou, João vem e profetiza outra vez. Então não é o sétimo anjo. Eles querem mentir para o povo e dizer para o povo que irmão Brana é João. Irmão Brana é o sétimo anjo. Toda a vida foi pregado, eles pregaram, eu sempre preguei. Deus tem um homem aqui nessa terra com um ministério tríplice. Um ministério de Elias, filho do homem e sétimo anjo. Agora eles querem colocar mais um ministério, irmão Brana, que não tem. Quando eles dizem, irmão Brana é o João, sabe o que a gente precisa? Para autenticar a sua mensagem, me traga aí várias vezes que o William Brana leu Apocalipse 10, 8 a 11. É fácil. Você quer vindicar, provar, comprovar uma verdade? Vê o próprio irmão Brana lendo. Ele não tem, uma vez que ele leu Apocalipse 10, de 8 a 11, para pregar, senão nós teríamos a mensagem, porque a mensagem dele era Apocalipse 10, de 1 a 7. Jesus não pôde ler, quando ele abriu, tomou o livro do sacerdote e abriu em Isaías 61, verso 2, 1 e 2, irmão Brana mostra que Jesus não pôde ler o final do verso 2. Jesus leu o verso 2, mas não terminou, e parou. Por que ele parou? A escritura, aquela verdade, não era para aquele dia, era para outro dia, era para os dias de Brana. Por isso Jesus não leu. Por que o William Brana não leu Apocalipse 10, 8 a 11? Porque o William Brana não era o João, o William Brana era o sétimo anjo. William Brana é o que recebeu o livro aberto do anjo forte, do Cordeiro, e entregou isso para nós, os pastores. Mas ele nunca fez uma mensagem, Apocalipse 10, 8 a 11. Então você tem que saber que o William Brana, ele andou dentro das escrituras, a escritura inspirada,
São Pedro fala sobre isso. Toda a Escritura é inspirada, ou Paulo a Timóteo. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para o ensino, para a correção. Mas essa Escritura, ela tem a inspiração do dia dela. Não é o dia que nós queremos, não é o dia que passou. Nós temos que ver o dia daquela Escritura. Por isso Jesus não leu. Se você vai na Bíblia, Isaías 61, você vai ver. E São Lucas 4:18, você vai ver por que Jesus parou no meio do versículo. Porque não lhe cabia o final do versículo. Não era seu ministério, não era verdade para aquele dia. A verdade para aquele dia é que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e enviou-me e ungiu-me para pregar aos pobres, aos quebrantados de coração. Mas ele chegou a hora que ele teve que parar, porque não podia ler o dia da vingança do nosso Deus. William Branham mostrou isso para nós na própria mensagem, que Jesus não pôde ler aquilo, porque não era verdade para cumprir naquele dia. Era uma verdade que ia cumprir 2000 anos depois, quando viesse o William Branham. Aí é o dia da vingança. Quando é o dia da vingança? Não é o dia que o Cordeiro vai para o trono. O dia que o Cordeiro vai para o trono para a intercessão, não é dia de vingança, é dia de graça, é dia de misericórdia, é dia de advogado. Mas e agora, qual que é o dia da vingança? É o dia que o Cordeiro tomou o livro e saiu do trono, e aquele trono ficou fumegando. Aí é dia de vingança. Foi por isso que Jesus não leu no seu dia. É por isso que o William Branham não leu também Apocalipse 10, 8 a 11. Você toma mais de 1000 mensagens do William Branham, procura ele lendo Apocalipse 10, 8 a 11, para fazer uma pregação. Ele não faz isso. Por quê? Porque o ministério dele, a verdade, fique com a verdade. A verdade nos dias de William Branham era Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 8 a 11 é verdade, mas não é para o dia de William Branham, é para os dias de João. Quando João manifesta, então essa escritura passa a ser lida. Você pode ver, irmão Branham sempre abria a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, irmãos, vamos ler. Apocalipse 10, 7, Apocalipse 10, de 1 a 3, Apocalipse 10, 4, Apocalipse 10, 6, ele queria conforme o assunto dele. Mas ele nunca fez a leitura para pregar Apocalipse 10, 8 a 11. E você vê que o irmão Branham fez leitura de Apocalipse 19 e falou sobre isso. Ele pregou sobre Apocalipse 21. Ele falou do novo céu e da nova terra. Por que ele não leu Apocalipse 10, 8 a 11? Porque ele não fez uma pregação, uma explanação daquilo. Ele apenas falou por alto: o profeta comeu o livrinho. É isso que nós temos na mensagem. Ele dizendo: o profeta comeu o livrinho. Mas não deu uma mensagem sobre aquilo. Aí eles pensam que o profeta é Branham. Mas era aquele profeta que o William Branham tinha falado. Era aquele escriturístico. Você tem que tomar pela escritura. Aquele que é escriturístico, ele tomou o livrinho. Amém. Então a Bíblia estava selada com 7 selos. Quando abriu os 7 selos, abriu a Bíblia completa. A Bíblia estava selada com 7 mistérios. Então, o que eu vou fazer depois da Bíblia ter sido aberta em Apocalipse 10, de 1 a 7? Bom, agora Deus tem que manifestar o cumprimento da sua palavra. Irmãos, eu espero não estar na terra. Eu espero que você não esteja na terra. Quando tiver um homem na terra fazendo umas pregações e lendo Apocalipse 11. Quando ele estiver fazendo suas pregações de Apocalipse 11 e o seu ministério
o identificar como Elias, como Moisés do dia, como a verdade para os judeus. Enquanto isso não acontece, vamos nós, Apocalipse 10, 8 a 11. Fique com a verdade. Essa é a verdade. Agora, eu sei, é bom, eu também faço, eu venho aqui, vamos ler Apocalipse 10, de 1 a 7. Eu também faço isso. Por quê? É uma escritura que eu posso ler, ela já cumpriu. Eu posso ler, ela não pertence ao meu dia. Eu tomo aquela escritura para o meu dia, mas ela não pertence ao meu dia. Ela cumpriu no dia anterior, ela cumpriu nos dias de William Branham, ela cumpriu nos dias do sétimo anjo. Eu não sou sétimo anjo, eu só carrego a mensagem do sétimo anjo, mas eu não sou sétimo anjo. O sétimo anjo já veio, já pregou e Deus já o levou. E ele pregou a verdade. O livro foi aberto, a revelação foi dada, a Bíblia foi aberta, os mistérios foram esclarecidos para nós. Os 7 selos foram abertos, não só 6, os 7 selos, ele era o 7º. Mas ele não podia falar, eu sou o 7º selo. Vamos frisar mais estas coisinhas aqui, que o William Branham não podia dizer, eu sou o 7º selo. Branham é novo nome. Ele não podia falar. Só dele falar, HM faz parte do nome de Deus. Já é o suficiente para nós tomarmos com a mensagem após o sétimo anjo, tomar essa mensagem e falar para vocês. Não queremos ser alguma coisa, não queremos ser nada. A única coisa que nós queremos é ver esta escritura vindicada no dia que nós estamos vivendo. Se você vai ver São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Você não pode pegar essa escritura e fazê-la cumprir no nosso ministério. Você não pode pegar essa escritura e fazê-la cumprir no ministério de qualquer pastor da mensagem. Não vou nem falar dos fora da mensagem. Por quê? Porque essa escritura era exclusiva do sétimo anjo. Aquele que crê em mim fará. Foi nos dias da voz do sétimo anjo. Eu posso tomar uma carona nessa escritura, mas dizer que ela é uma escritura para hoje, não. Ela cumpriu ontem. Ela é uma escritura cumprida. Eu tenho que ser agradecido porque eu vi essa escritura cumprida. Eu encontrei aquele que crê em mim. Isto é, aquele que creu em Jesus. Eu encontrei. Eu vi que foi Branham. Eu vi que ele é quem recebeu aquele poder e operou obras que nem Jesus pôde operar. Ele criou esquilos, enquanto Jesus multiplicou peixes, multiplicou pães. Mas olhem para você ver, quando o próprio Jesus veio no William Branham, ele criou esquilo. Sabe o que ele estava provando para nós no ministério de Branham? Eu sou Elohim, fui eu quem criei os céus e a terra. O irmão Branham, no mato, uma tempestade para chegar. Irmão Branham pediu a Deus, e Deus orientou ele para o que ele tinha que fazer. Irmão Branham parou a tempestade, mostrando que não era William Branham, era a escritura do dia. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Ele parou a tempestade, ela vinha quebrando tudo, e ele olhou para aquilo e disse: dentro de poucos minutos apareça o sol. E aquilo aconteceu, todo mundo ficou abismado. Como que aquilo sumiu de uma hora para outra? Eles nem entendiam que Deus estava cumprindo a escritura lá no mato, com o irmão Branham, operando suas maravilhas longe da vista do povo.
Você pensa que tudo é feito para o povo ver, bater palma? Não. As coisas maiores que Deus fez foi as escondidas, e depois, quando você fica sabendo, faz anos que aquilo cumpriu. Eu tenho que mostrar para vocês, quando eu alcancei a revelação dos 7 trovões, já preguei sobre isso, quando eu tive a luz dos 7 trovões, estava dentro do carro e me veio o que são os 7 trovões. Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Eu fui pregar essa mensagem para meia dúzia, se tinha meia dúzia, não sei, porque nós já estávamos, acho que uns 4 ou 5 dentro do carro, então já tinha mais gente. Tinha mais a família do irmão Haroldo, lá em São João Batista, Santa Catarina. A direção de Deus, as maiores mensagens. A pessoa pensa, não, vai ter uma grande mensagem no meio de muita gente. Nada. Deus faz diferente do que nós pensamos. Então aquela, para mim, foi uma grande mensagem, porque eu não sabia daquilo, e aquilo me veio de uma hora para outra, e eu fui e vi que era verdade, e na hora também me veio. Se você procurar na Laodiceia pregada pelo irmão Brana em original, não tem estas coisas. Tudo me veio na hora. Se você procurar, não tem. Na original, você tem nessa que o irmão lhe veio, gramatizou. Aí você tem. Mas na original que o irmão Brana pregou, não tem. Por quê? Porque o irmão Brana não sabia isto naquele tempo. Ele mandou colocar, mandou o irmão Li colocar em Laodiceia 38. O que o 7º anjo faria, o que faria o Elias, convertendo o coração dos filhos aos pais. E é estas revelações que faria isso, que converteria nossos corações. Então, quando Deus faz algo, Deus não está preocupado com um monte de gente. Deus só quer vindicar a sua palavra, cumprir sua palavra. Quando Deus cumpriu sua palavra, Ele tinha só 8 pessoas para entrar na arca. Você entra aí que eu vou cumprir minha palavra. Eles entraram, fecharam por dentro, Deus veio e selou por fora e mandou água. Só que tem o teste. Passou 7 dias eles fechados dentro da arca, para depois chover. É o tempo que vem as dúvidas. É o tempo que o próprio profeta Noé podia pensar, será que Deus falou mesmo? Aí mandou entrar, fechar a porta, e nada, que calor aqui dentro, e nada, e essa bicharada, e nada, e não choveu. 7 dias. Ele escutou uns pingos. Ele já sabia. Irmão Brana mostra isso na estatura de um homem perfeito, que ele conversava com a família perguntava para ele, papai, isso é verdade? Vai acontecer? Meu filho, fique em paz, isso é verdade, vai chover, fique com a verdade, vai chover. Querido, dizia a mulher dele, você não errou não, você tem muitos anos, isso é 600 anos. Não, fique com a verdade, vai chover. Ele falou que vai chover. Você tem que ficar com aquela palavra e ter o dia daquela palavra cumprir. Quando você força a palavra a cumprir, você é uma Sarai, forçando a palavra a cumprir. Deus falou, Abraão, que você vai ter um filho, mas você já está velho, eu sou estéril. Nós vamos dar um jeitinho para Deus cumprir sua palavra. Eu vou dar um jeitinho. Abraão não fugiu daquilo. Você vai ficar com a Agar, a minha empregada, a minha escrava. Você vai deitar com ela e ela vai ter um filho. E eu vou dizer, esse é o filho da promessa. E Abraão então deitou com Agar. E aí veio um filho. Aí veio Ismael. Não era filho da promessa, é um irregenerado. Mas veio uma boa criança, que veio
tem também a produção de gente, o seu povo até hoje está aí. Mas naquele tempo, Sarai queria ajudar Deus, cumprir a palavra. Você não vai ajudar Deus, Deus falou, parece impossível. Eu fico pensando, como é que Deus vai fazer para tirar nós da terra? Então daqui a pouco a gente inventa alguma coisa. O irmão Brana diz, ele vai mandar. Lembra aí? O que é que vocês veem? Um disco voador. Ele vai mandar um disco voador. Irmão Brana falou. E vai pegar. Aí a hora que você começar a ver isso, meu Deus do céu. A hora que você fica sabendo aí, ó, apareceu um disco voador. Não, fica sossegado. É a força de expressão profética. Deus tem a sua maneira de arrebatar nós daqui, de tirar nós da terra. É verdade? É. Vai cumprir? Vai. É uma escritura que está para cumprir. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11, pelo que eu vejo, é uma escritura que está cumprindo. Ela está em ação. Hoje mesmo ela está em ação. Uma escritura que o William Branham não podia cumprir no seu dia, porque não era a escritura de comer o livrinho naquele dia. Naquele dia era revelar o livrinho. Mas depois que passa o tempo, então vem uma mensagem. Você tem que ficar com aquela verdade. Você diz, eu fiquei com a verdade de Jesus. Você está perdido. Se você ficar com a verdade de Jesus, quando Jesus veio com a verdade em Brana, e chegou ao ponto de falar para Brana, se você fizer as pessoas crer em você, gente, teríamos que aprender isso. O povo da mensagem tinha que aprender isso. Irmão Brana tinha que fazer o povo crer nele. Para o irmão Brana fazer o povo crer nele, então o irmão Brana tinha sinais. E ficava em cima daqueles sinais, cumprindo aqueles sinais. E aquilo fazia o povo crer no irmão Brana. O povo cria em Deus, mas cria também no irmão Brana. Jesus falou assim, credes em Deus? São João 14, crede também em mim. Crê em Deus até o diabo crê. Agora, crê em mim? Aí não é fácil não. Mas crê em Deus? A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Mas e crê em mim? Esse mim, Jesus. Esse mim, Brana. Esse mim, esposa. Crer. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da dualidade, vos libertará da Santíssima Trindade, vos libertará da ressurreição isolada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, o Filho é a palavra de Deus feita carne no dia que você vive. A palavra está sendo feita carne agora em nós. Nós somos a esposa. Ah, mas nós somos muito pouco, nós somos pobres, nós somos simples. Não adianta nem você falar isso. Noé não tinha nada, Noé era um simples fazendeiro, mas não era cheio da grana, não. Não vivia andando de caminhonete cara, não. Noé, um homem simples, e Deus tomou ele, disse, só a sua família, mais ninguém. E a família dele era perfeita? Não, a Bíblia diz, Noé era perfeito em suas gerações. Ele veio da geração, aí ele era perfeito, nas gerações. Mas na família, Noé não era perfeito. Noé tinha seus problemas. Seus filhos tinham casado com mulheres que não eram da mesma fé, mas elas ainda admitiram viver com eles. Por isso Paulo diz, se a sua mulher admite viver com você, então não deixe a sua mulher. Se o seu marido admite viver com você, você sendo uma cristã, não deixe seu marido, não deixe sua mulher, se admite viver com você. E é isso que aconteceu lá no tempo de Noé. Os filhos de Noé casaram com mulheres que não eram da mesma fé de Noé. E ao casar, você vê esta unidade que faz para formar entre eles um evangelho
de verdade vai cumprir. Não tinha gente perfeita. O casamento estava mal. Irmão Branham mostra isso na semente da serpente, que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Então os filhos de Deus casando com as filhas da serpente, e passou na arca. E essa semente veio aqui do outro lado, prosseguiu. É religião. Essa semente é religião, não é nem sangue mais, é religião. Ela veio lá de trás como um sangue em Caim, mas logo ela passou a religião. É meios de fé. Chegou no tempo dos judeus, não podiam os judeus casar com gentios, porque aquilo ali era uma mistura de gente, e eles não podiam fazer aquilo. Estava errado. Mas no tempo de Noé, fez e Deus salvou. Agora, guarde bem, como foi no tempo de Noé, é no nosso tempo. Foi no tempo de William Branham, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, são também os dias do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30. Essa escritura é a escritura que cumpriu nos dias do irmão Branham. Por isso Deus teve que descer naquele torvelinho e dar para o irmão Branham casamento e divórcio. Porque para começar, muita gente dentro da igreja dele havia se casado e divorciado. Aí Deus veio e trouxe uma mensagem para consertar aquilo. Vocês veem que depois o próprio filho do profeta, Billy Paul, não falando mal dele, porque as nossas famílias também podem fazer a mesma coisa, mas o Billy Paul foi culpado disso, do pai anular o casamento dele com a mocinha que ele fugiu, e depois ele casar com a irmã Lois, e aí ter seus filhos até hoje, uma bênção. Mas foi culpado disso daí. Nós podemos ter culpa em nossas vidas, em nossos lares, em nossos filhos, ter culpa, e Deus ainda pegar e colocar você dentro da arca, porque assim Ele fez. A arca o que é? Hoje a arca não é a madeira, hoje a arca é a palavra. Hoje a arca, ela está completando em Apocalipse 10, começou em Apocalipse 10, de 1 a 7, e a outra metade está terminando agora, 10, de 8 a 11, uma arca que coloca gente ali dentro. E se você olhar por nós no natural, irmãos e irmãs, na mensagem, que muitos já casaram e divorciaram antes de ouvir essa mensagem, antes da terceira puxada. Vou falar agora, antes desta mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, eles já fizeram essa coisa errada. Então a mensagem que você ouve agora, fique com esta verdade, ela conserta seu casamento. Você não tem que falar mal do outro, você tem que ver que esta palavra conserta o seu casamento. O que não conserta o casamento de um batista, de um assembleiano, de um pentecostal. Essa palavra não, ela conserta o casamento dos crentes fiéis a esta verdade, que você tem que ficar com essa verdade. Amém? Agora eles vão dizer, eu vou ficar com o que você está falando? Muitos dizem, eu fico com o que Jesus falou. Aí vem os adventistas e dizem, eu fico com o que Moisés falou. Aí vem o povo da mensagem e diz assim, eu fico com o que Branham falou. E tudo foi verdade, mas foi verdade no seu dia. Hoje, se conheceres esta verdade, de Apocalipse 10, 8 a 11, essa verdade vos libertará. Obrigado, Senhor, por podermos ver a verdade, que é a sua palavra. Hoje, não estamos aqui para falar apenas da verdade de ontem. A verdade de ontem nós comemos, e hoje nós a reprofetizamos. A verdade dos dias de Jesus, que ele diz, eu sou a verdade, nós comemos e profetizamos durante as eras. Mas agora, no último dia, comemos esta verdade dos dias do sétimo anjo, de Apocalipse 10, de 1 a 7, e agora
Apocalipse 10, de 8 a 11, está reprofetizando esta verdade. Fique com a verdade. Fique com a verdade. A verdade é a palavra cumprindo hoje. Meu Deus, eu não posso fazer mais nada por este povo, se não falar estas coisas que eu sei que é verdade. Não apenas ser batizado em nome de Jesus Cristo, não apenas crer que Deus é um, não apenas crer que Deus mandou o profeta, não apenas crer que os 7 trovões foram revelados. Não, você tem que ver a mensagem do dia de João, Apocalipse 10, 8 a 11. Não adianta nada você ser um prosélito, você caminhar com esta mensagem daqui para lá, levar esta mensagem para vários lugares e você não ter parado onde a verdade está, não ter começado onde a verdade começou. Ajuda esse povo, Pai, que eles sejam iluminados com a verdade do Senhor, sua palavra cumprindo hoje em nosso meio. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor, em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão, e disse: meu Senhor, escare água e também pão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os 2 anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Canaã encarnou. O Abraão desse dia o identificou, quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim, em
outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou,